Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, com muitas informações importantes no Internacional. Taison se manifestou e está adiando a sua volta para a Grécia para tentar fechar com o Internacional. Elian Irala, negócio perdido para o Colorado. Tem goleiro do Inter indo para a Itália, tudo certo, e um dinheiro que pode entrar futuramente nos cofres do Internacional. A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Não tem registro ainda? Vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o link da KTO, entra pelo meu link, em 1 minuto e meio tá feito o teu registro e tu pode brincar lá na KTO, tem as melhores odds e quem sabe tu pode tirar uns pilas do sueco, vai apostar no Super Mundial, tá certo? E quero falar de Mais Ágil Assessoria. Tá precisando de dinheiro no bolso? A Mais Ágil vai te ajudar. Entra em contato com eles ou pelo WhatsApp que tá na tela ou pelo link que também tá no primeiro comentário fixado desse vídeo junto com o da KTO, que ele te direciona para uma conversa com o pessoal da Mais Ágil direto no WhatsApp deles, porque eles vão te ajudar a sacar o teu FGTS em até 1 hora, eles vão botar a grana no teu bolso. Acessa o link que tá aqui, que vai te direcionar para o WhatsApp deles, ou digitando aqui pelo número que tá na tela, tu entra em contato com o time da Mais Ágil, porque eles podem botar em até 1 hora dinheiro do teu bolso, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Internacional se representa só no dia 28, tá? No próximo sábado, aqui em Porto Alegre, no CT Parque Gigante, mas existe uma certa preocupação do Inter por conta das condições climáticas. Para quem não está acompanhando, aqui em Porto Alegre e em boa parte do Rio Grande do Sul, tem chovido muito e feito muito frio nos últimos dias. E por conta do frio e do vento que vem fazendo aqui em Porto Alegre, aliado às chuvas, a gente viu uma cheia do Guaíba nos últimos dias, ainda não atingindo os 3 metros, mas atingindo já um nível suficiente para que a água que fica no Rio Guaíba invadisse os gramados do CT Parque Gigante. E hoje o Inter fez um comunicado para a imprensa e para o seu torcedor, avisando que a água voltou a invadir os gramados do CT. Ainda não num grau preocupante no sentido de treinamentos. Por quê? A água foi até o momento ali a linha lateral dos gramados e dos campos, dos 2 campos que existem no CT Parque Gigante. Então ela ainda não invadiu a parte quente onde os jogadores treinam. Mas, com todo o vento que está fazendo, chuva dos últimos dias, existe uma preocupação de quem sabe a água entrar no campo também, não só até ali a região da linha lateral onde está hoje. Então o Inter está atento a isso. Os funcionários do clube têm checado todos os dias, diariamente, então, a situação do gramado do CT Parque Gigante para garantir que possa ter o treinamento por lá no sábado, se não, possivelmente indo para o CT de Alvorada, mas vamos aguardar ainda os próximos dias. A outra situação que eu quero falar, de mercado de transferências, tá? Elian Irala, que voltou a despertar interesse do Inter nesta janela, foi um negócio que acabou caindo na janela de verão do início do ano. O Inter estava contratando ele por empréstimo, com passe fixado, deu um problema no negócio porque o empresário pediu uma comissão a mais, o São Lourenço pediu valores de última hora e por conta disso o Elian Irala não fechou na primeira janela. Porém, o Inter voltou a demonstrar interesse no jogador, poderia fazer uma oferta, só que o Irala tá de malas prontas para ir para o futebol árabe, tá? O Irala tá muito próximo de ser reforço do Shabab Al-Ahly, clube da Arábia Saudita. Eles estão pagando ao São Lourenço 3 milhões de dólares por 65% do passe do volante argentino. Então é um jogador que, para vir ao Inter, agora praticamente zero a chance dele vir para o Inter, a não ser que caia esse negócio de última hora, o que eu não acredito pelo que eu falei com pessoas do staff do Irala. O negócio está muito bem encaminhado para ele ir para o futebol saudita por esses 3 milhões de dólares. Mas assim, é um jogador que tinha uma certa convicção, pelo que eu ouvia de dirigentes do Inter nos bastidores. Então eu confesso que eu imaginava que o Inter fosse atrás para fazer uma oferta. Claro, as condições financeiras do Inter limitam bastante isso. Mas é um jogador que interessou bastante, que agora está indo pro futebol saudita. A outra situação que eu quero falar aqui é do Taison, tá? O Taison, nas últimas horas, deu uma entrevista
para a RBS TV e falou sobre o seu desejo de retornar ao Internacional. Primeiro eu preciso informar aqui, o Taison está com 37 anos, tem uma proposta de renovação do PAOK da Grécia, clube que ele defende desde 2023, quando deixou o Internacional naquele início de ano, para renovar o seu contrato com o clube grego. Lá ele foi campeão da Liga Grega, quando chegou lá em 23-24. Na última temporada eles foram terceiros colocados. Ele tem uma proposta para renovar o seu vínculo, é uma proposta bem boa, tá? A proposta inicial de renovação era para ele receber 3 milhões por ano. Só que eles subiram essa oferta para ele receber 4 milhões por ano, porque viram que tinha o interesse do Taison de retornar ao Inter. E eu também preciso te informar que o Taison está segurando o seu retorno para a Grécia, ficando em Pelotas aqui no Rio Grande do Sul, aguardando, quem sabe, um contato do Internacional. Nessa entrevista que ele deu para a RBS TV, ele falou sobre muitas coisas e eu destaquei alguns pontos para trazer aqui para vocês. Primeiro ele falou sobre a sua última temporada lá no PAOK. Ele disse o seguinte: foi uma boa temporada até, não como a temporada que passou, que a gente saiu campeão. Infelizmente esse ano não conseguimos, mas acabamos em terceiro. Perdemos muitos pontos para times que não deveríamos ter perdido, mas foi uma temporada muito boa. Graças a Deus eu não tive lesão e isso a gente sempre tem que agradecer. Joguei quase todas as partidas, disputamos a Liga Europa novamente, então para mim foi uma temporada muito boa. Deixando claro que ele vem de uma boa temporada lá na Grécia. Sobre o seu posicionamento, Taison já jogou muito de meia aberto pelo lado. Ele falou o seguinte: minha função é a mesma de quando eu saí do Inter. Eu jogo de ponta, aberto pelo lado esquerdo, de vez em quando eu jogo de camisa 10, porque me acostumei a jogar naquela posição ali. Quando o treinador precisa, eu jogo ali, mas a minha função é a mesma de ala pela esquerda. É a função que eu me adaptei muito, claro, se referindo aos últimos anos dele de Europa, tanto no PAOK quanto antes do retorno ao Inter, quando estava lá no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Sobre a renovação com o PAOK, ele disse que ele tem conversado com a direção do PAOK desde que ele saiu de lá. Aí ele disse que ele pediu um tempo também para pensar em algumas coisas. Ele disse, porque poderiam acontecer algumas coisas, ou podem acontecer algumas coisas, mas eu tenho conversas com o clube. Até hoje, quinta-feira, foi na quinta passada gravada essa entrevista, até hoje mesmo me ligaram de lá já para conversar sobre o novo contrato. Respeito muito o PAOK, minha primeira opção é renovar com eles, mas a gente está vendo ainda. Eu volto nessa semana aos treinamentos. Foi um clube que me abraçou no momento em que eu mais precisava. Foi um clube que abriu as portas para mim quando algumas pessoas, alguns clubes não acreditavam mais. A gente está em conversa de renovação sim, mas eu estou esperando essa semana. Estou pensando com calma para ver qual o melhor caminho a seguir. Ou seja, ele deixa claro que ele está esperando o Inter. É o Inter que o Taison está esperando fazer algum contato para definir se vai renovar ou não com o clube grego. E sobre um possível convite do Inter, o Taison disse: eu nunca falaria não ao Internacional, porque eu tenho um carinho pelo clube, pelos torcedores e por todas as pessoas que gostam do meu trabalho. Eu sei que tem muitas pessoas que pedem para eu voltar, mas não pode ser só eu também a querer voltar. As pessoas têm que me querer também. E eu entendo muito bem, porque teve muitas coisas que aconteceram na minha volta ao Internacional. Eu sei o que eu fiz, mas como eu falei, eu tenho contrato ainda até o final de junho e eu tenho um contrato com o PAOK. Respeito o clube, gosto muito de estar lá, gosto das pessoas que estão lá, mas eu não falaria não ao Internacional. As pessoas sabem o carinho que eu tenho pelo clube. E aí, obviamente, ele foi questionado sobre a questão da greve, que muito se disse que ele foi uma das lideranças. Ele explicou que ele chegou no vestiário naquele dia, lá em 22, quando o técnico ainda era o Mano Menezes, e que ele perguntou e que os jogadores já estavam decididos a não treinarem naquele dia porque não estavam recebendo, e ele disse que, como líder, ele não iria contra o grupo, mas que bateria no peito e que talvez tenha ficado marcado por isso. Ele falou sobre os xingamentos que fez ao presidente Alessandro Barcelos depois que ele acabou rescindindo seu contrato, tanto que ele diz: eu infelizmente falei coisas que não deveria ter falado. Então o presidente sabe do carinho que eu tenho por ele. A gente conversou antes de eu voltar, antes de eu sair do Shakhtar, e eu conversava direto com ele. Mas isso foi um erro meu, ter acusado ele, ter xingado ele em live ao vivo. Eu errei, assumo o meu erro. Há muito tempo que eu não falo com ele, há muito tempo que eu não tenho contato com ele, até porque eu deixo ele trabalhar. Sei como é o Brasil, aquelas loucuras de jogos, jogos e jogos, tá? E isso ele também se refere ao D'Alessandro, tá? Ele disse que já tem muito tempo que ele não fala com o D'Alessandro, mas ele disse que ele não tem nada contra o presidente Barcelos, que ele tem um carinho imenso por ele e que ele, presidente Barcelos, também sabe disso, que ele respeita o trabalho do presidente
e que tem o contato dele. Se ele precisar, ele sabe onde encontrar o Taison. Deixando claro, o Taison está aguardando o Internacional. E é isso que faz com que ele ainda não tenha retornado à Grécia. O que tu acha? Tu ainda aceitaria o Taison depois de tudo isso que ele falou? Deixa tua opinião aqui nos comentários. Para fechar, o Inter está negociando o goleiro Henrique Menck com a Itália. Ele hoje é o 4º goleiro na hierarquia do Internacional e ele está indo para o Como, que é treinado pelo Cesc Fábricas, ex-meia, campeão do mundo pela seleção da Espanha, está numa carreira de treinador há algumas temporadas, está treinando o Como da Itália, que fica lá num lugar lindíssimo lá no território italiano. O Henrique Menck, ele já tem passagens pela seleção do Brasil, ele estava no time campeão no início do ano, que ganhou medalha de ouro lá no Sul-Americano Sub-20, como reserva daquele time, e é um goleiro que tem experiência nas seleções de base do Brasil, na base do Inter também, e ele tá indo por empréstimo, tá? Uma informação que foi trazida hoje pelo Wagner Martins, eu confirmei com algumas pessoas do Inter e do staff do Henrique Menck, e ele tá de malas prontas para ir por empréstimo com opção de compra, tá? Então ele vai por um empréstimo, se ele for bem por lá e agradar o Inter pode trazer ele de volta a qualquer momento para ser utilizado aqui, mas está indo por empréstimo com essa opção de compra. Se os italianos entenderem que devem comprar ele, vão tentar a compra. Se o Inter entender que ele tem que voltar, o Inter vai trazer de volta e aí, no caso, o Inter não vai vendê-lo para o Como da Itália, então tem saída no Inter e pode render alguns milhões futuramente. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima!